Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Josemar e nós estamos aqui nessa videoaula para conversarmos sobre computação em nuvem. Essa é a primeira parte do vídeo, da aula. Depois vocês terão disponíveis aí outras partes, tá joia? Bom, primeiro nós precisamos conceituar e entender o que é computação em nuvem e depois nós vamos para a prática, tá joia? Toda vez que vocês ouvirem falar sobre computação em nuvem, vocês vão estar relacionando diretamente com a internet. Então, a primeira coisa que vem na mente é a internet. Então, nós precisamos conceituar a internet primeiro para dar seguimento na compreensão disso, né, desse termo de computação em nuvem. Então, como todos sabem, a internet ela possibilita que todos os dispositivos computadorizados se comuniquem, né? Então, ela é um meio pelo qual os dispositivos vão poder se comunicar, seja um celular, um computador, uma televisão, qualquer dispositivo inteligente que possa ter o protocolo de comunicação na internet. Nós não vamos entrar em detalhes sobre como funciona a internet, porque aqui é uma aula prática sobre computação em nuvem, tá joia? Mas o primeiro conceito que vocês precisam ter em mente é o do funcionamento da internet. E aí vem a pergunta, né? O que é computação em nuvem em si e para que a gente vai utilizar ela? Bom, para facilitar a ideia de computação em nuvem, nós vamos visualizar essa imagem aqui. Então, o que vocês podem perceber é o seguinte, nós temos diversos dispositivos, as pessoas trabalhando, utilizando diversos dispositivos. E por que o termo computação em nuvem? Porque é justamente isso que vocês estão vendo aqui, né? Assim que uma pessoa utiliza alguma coisa no computador dela, ela pode armazenar essa informação que ela está trabalhando na nuvem. A ideia de nuvem aqui é porque a partir de qualquer lugar do mundo você tem acesso a uma determinada informação, tá? É como se não houvesse nenhuma barreira entre você e o céu, né? Esse desenho representa exatamente isso. Então, através de um tablet, você consegue acessar uma informação que está na nuvem. Através de um celular, você consegue acessar uma informação que está na nuvem e assim por diante, através de um notebook. Então, a nuvem aqui, no caso, quando nós nos referimos à nuvem, significa a própria internet, né? E aí, trazendo para um conceito mais realista, como é que a gente pode visualizar isso? É exatamente isso aqui. Se você está trabalhando em um computador e utiliza um recurso qualquer, seja ele um texto, um site, um e-mail, uma planilha, que está em um determinado servidor, como vocês estão vendo aqui, você está utilizando o conceito de computação em nuvem, tá? Então, toda vez que você pensa sobre computação em nuvem, significa o quê? Que você, a partir de um computador ou qualquer outro dispositivo conectado à internet, acessa um recurso ou um arquivo que está em um determinado servidor. Este servidor, ele pode se localizar em qualquer lugar do mundo, tá? Seja ele um servidor do Google, um servidor da Microsoft, um servidor do Yahoo, de qualquer empresa que você está utilizando qualquer tipo de recurso. Pode ser um texto, uma apresentação, um site, um e-mail, tá joia? Então, quando a gente tratar sobre computação em nuvem, você precisa ter em mente que você pode utilizar dois recursos principais na nuvem, que é o armazenamento de informação e também a execução de programas. Bom, então, Josemar, você está me dizendo que eu posso executar um programa que está armazenado diretamente no meu computador, ou seja, um programa que está instalado no meu computador, então é uma execução local, ou eu posso executar um programa que está em um servidor qualquer disponível na internet, disponível na nuvem. É isso mesmo. Você pode, quando você falar sobre computação em nuvem, nós estamos tratando tanto de armazenamento de arquivos,
quanto de execução de programas. E aí, quando você utiliza o termo local, significa que o programa está instalado no seu computador ou o arquivo que você está acessando está no seu computador. Agora, quando você fala da nuvem, você está querendo dizer que o programa que você está executando está em algum servidor disponível na internet, ou então que o arquivo que você está acessando está disponível em algum servidor da internet. Nós podemos utilizar esses dois termos, tá joia? Então, a computação em nuvem, ela permite que o programa que você execute seja processado em um determinado servidor. Ele vai estar utilizando o processamento que estará em um determinado servidor que você não necessariamente precisa saber onde se localiza, tá joia? Então, por isso o termo que a gente usa de computação em nuvem. A partir de qualquer computador conectado à internet, nós acessamos um servidor e esse servidor vai prover para a gente um arquivo de texto, uma planilha, um e-mail, ou então um programa, executar um programa específico. E, novamente, voltamos a essa imagem aqui, onde nós podemos visualizar que as pessoas, a partir de qualquer dispositivo, acessam os recursos que estão disponíveis na nuvem, ou então nós podemos utilizar o termo internet, né? Os recursos que estão disponíveis na internet. Muito bem, então. Agora que você já entende o conceito de computação em nuvem, como nós trazemos isso para a prática? Quando você está com o seu e-mail aberto, esse e-mail do Gmail, que no caso é esse aqui que eu estou aberto, eu estou utilizando o navegador Google Chrome e utilizando o meu e-mail do Gmail. Todos os seus e-mails, as suas mensagens, ficam gravadas na nuvem. Ficam gravadas em algum servidor do Google. A mesma coisa acontece se você utilizar o e-mail do Outlook ou o e-mail do Hotmail, que é da mesma empresa, né, que é a Microsoft. Se você utiliza os e-mails da Microsoft, do Outlook, do Hotmail, seja qual for, você está utilizando a nuvem da Microsoft. Então, os seus e-mails estão gravados em algum servidor, em algum local do mundo, cujo responsável é a Microsoft. Então, voltando aqui no e-mail do Gmail, você precisa ter em mente o seguinte. Lembra que eu falei que quando a gente trata sobre computação em nuvem, nós estamos nos referindo tanto a armazenamento de arquivos, que no caso são os seus e-mails, quanto execução de programas. Como assim execução de programas? Eu vou mostrar para vocês aqui, que quando você vem neste botão do navegador aqui do e-mail, do Gmail, ele mostra que é o Google Apps. O que significa isso? Se a gente clicar nesse botão, ele vai mostrar todos os aplicativos que nós podemos executar através do próprio navegador. Isso significa que qualquer um desses recursos que você está visualizando aqui, você não precisa instalar nenhum programa no seu computador. Você vai estar executando diretamente no navegador de internet. Não é necessário instalar nada no computador para você poder utilizá-lo. Então, o que eu posso citar como exemplo? Eu vou descer aqui para você rodar e visualizar os programas que tem disponíveis, que estão nos servidores do Google ou na nuvem do Google. Basta rodar a bolinha do mouse, tá joia? Ou utilizar a barra de rolagem aqui, você clica nela e arrasta, você vai visualizar os programas que tem disponíveis. Então, eu tenho, por exemplo, documentos. Clicando em documentos, o que o Google faz? Ele abre aqui uma nova guia chamada Documentos Google. Ele abriu uma nova guia do navegador e mostra para a gente que nós temos disponível aqui um aplicativo, digamos assim, um aplicativo
que você pode rodar diretamente no navegador para criar textos, tá? Exatamente, nós criamos textos como você faz no programa Word. Se você já ouviu falar do Word, é um programa desenvolvido pela Microsoft para criar textos. E aqui nós podemos fazer diretamente na internet, sem precisar instalar nada no seu computador. E todos os textos que você criar vão ficar gravados na sua nuvem do Google, que você acessa a partir do seu Gmail. Lembrando, para poder acessar qualquer aplicativo, basta vir sobre este botão aqui, Google Apps. E através dele, você vai escolher as diversas aplicações que o Google fornece. Voltando aqui no nosso documento, no nosso aplicativo Documentos, nós temos aqui alguns modelos de documentos prontos que o Google oferece, onde você pode criar um currículo, uma carta, uma proposta de projeto, ou então criar um documento em branco. Então eu vou escolher aqui para você um documento em branco. Quando a gente clica sobre ele, ele abre um aplicativo, um programa parecido com o programa da Microsoft, o Word, onde você pode criar, elaborar documentos de texto, né? Documentos que podem ser textos um pouco mais elaborados ou textos simples. E aqui nós temos todas as ferramentas de formatação que nós vamos tratar no próximo vídeo, tá? Ferramentas de formatação são ferramentas que permitem digitar um texto e modificá-lo. Eu vou, por exemplo, escrever aqui aula sobre computação em nuvem. E aí eu posso selecionar esse texto, eu posso colocar ele em negrito, aumentar o tamanho dele, eu posso alterar a cor desse texto. Observem, pessoal, o que é interessante aqui. Você não instalou nenhum programa no seu computador, você está criando um documento sem ter a necessidade de instalar um programa no computador. A única exigência para esse caso aqui é o quê? Que você tenha um navegador, né? Você esteja utilizando um navegador de internet, você tem um e-mail criado na conta do Google, um e-mail criado no Gmail, e você tem acesso à internet. É óbvio, né? Como eu disse para vocês nas figuras anteriores, a computação em nuvem se baseia completamente na internet. Tudo que eu fizer aqui não vai ocupar espaço no seu computador. Tudo que você criar aqui vai estar sendo armazenado em uma conta sua, em um computador do Gmail, em um computador do Google que está em algum lugar do mundo, tá joia? Como que eu faço para gravar esse arquivo? Basta eu digitar o nome dele aqui, ó. Por enquanto ele não tem título, e eu vou digitar aqui aula 1, que vai ser o nome do nosso documento. Aula 1, computação em nuvem. Assim que eu pressionar a tecla Enter, ele já armazena esse documento em um lugar que nós chamamos de drive virtual. O que é o drive virtual? É o local da sua nuvem do Google onde ficam armazenados todos os seus documentos. Então, este documento que você acabou de criar, nós podemos continuar digitando qualquer outra informação que ele vai ser salvo automaticamente no seu drive. Você não tem necessidade de ficar clicando no botão salvar. Assim que eu digitar uma nova palavra aqui, navegador, por exemplo, assim que eu digito essa nova palavra, ele automaticamente já grava no seu drive virtual. Então, não ocupa espaço no seu computador e não é necessário que você tenha nenhum programa instalado no seu computador para desenvolver um texto ou um documento qualquer. Tá joia? E aí, como que eu faço para poder visualizar esse texto novamente? Josemar, eu fui embora, desliguei meu computador e quero acessar de novo. Vamos lá. Eu estou aqui com a guia do documento aberto. Observem que aqui nós temos a guia do Gmail e a guia do documento. Eu vou clicar aqui no botão fechar para fechar o documento. Na hora que fecha o documento, eu volto aqui para o meu Gmail.
Vamos imaginar que estamos no dia seguinte, você começou a trabalhar com seu documento e aí você quer retomar e continuar digitando o seu texto. Como você faz? Novamente, nós vamos vir aqui pelo botão Google Apps, observe, clicando no botão Google Apps, ele vai mostrar todas as aplicações que temos disponíveis. Nós podemos acessar o documento através deste aplicativo, que é o Drive. O Drive é o seu Drive virtual que eu comentei com você, que é onde fica armazenado todos os arquivos que você criar na plataforma Google. Quando você roda a bolinha do mouse, você pode acessar novamente o aplicativo Documentos. Então, nós podemos acessar o documento que você criou anteriormente, tanto pelo aplicativo Documentos, quanto pelo Drive virtual. Faremos primeiro pelo aplicativo Documentos. Você clica sobre ele, e aí ele volta aqui e já mostra aqui na parte inferior para a gente que ele já está mostrando que já tem um documento recente criado. Observe que foi o documento que nós acabamos de criar, chamado Aula 1, Computação em Nuvem. Então, todos os documentos que você criar vão ficar aqui nessa parte inferior do aplicativo Documentos. Se você quer retomar o trabalho dele, basta clicar sobre ele e aí você volta no documento e continua trabalhando com ele, tá joia? Observem as vantagens. Observe só, você pode começar a trabalhar com esse documento na sua casa. Imagina que você está indo para o seu trabalho. Se você vai de ônibus ou vai fazer uma viagem, se o seu celular possui internet, basta você instalar o aplicativo Documentos no celular que você continua trabalhando com o seu documento. Então, você iniciou o trabalho de criação do seu documento no notebook ou no seu computador, depois, fazendo uma viagem através do aplicativo Documentos instalado no seu celular, e com acesso à internet você consegue abrir esse documento e continuar digitando ele. Quando você chega no seu trabalho, você acessa a sua conta de e-mail do Gmail e novamente você consegue continuar trabalhando com o seu documento, sem nenhum problema, tá? Então, uma das grandes vantagens é que você continua a trabalhar com o seu documento em diversos dispositivos. Basta que você acesse a sua conta do Gmail e a partir dela você vai continuar trabalhando com o seu documento. Tá joia? Eu vou demonstrar novamente como abrir o documento, porém através do Drive. Então, lembrando, nós temos duas guias aqui. Eu vou fechar essa guia, onde está o documento. Fechei. Agora nós voltamos para o Gmail. Vou vir novamente sobre o Google Apps. Clicando em Google Apps, eu vou acessar agora o aplicativo Drive, tá? Para mostrar para vocês o que nós já temos gravado no nosso Drive virtual. É o nosso HD virtual, vamos dizer assim, onde a gente grava todos os documentos e planilhas que a gente criar através dos aplicativos do Google. Então eu vou clicar em Drive. Quando a gente clica em Drive, observe novamente aqui que ele abre uma nova guia. Ele abre a guia chamada Meu Drive, né? E mostra aqui pra gente todos os documentos que nós já temos armazenados no Drive virtual do Google. Então, observe que esse aula 1 nós acabamos de criar. Se eu quiser abrir ele novamente, basta eu clicar sobre ele, ele seleciona o arquivo e aí eu dou um clique duplo sobre ele. O que acontece? Ele abre mais uma vez uma nova guia e mostra para a gente o documento que nós acabamos de criar. Tá joia? Eu posso vir aqui fechar o documento e voltar no meu Drive e nós visualizamos as outras coisas que nós temos armazenados aqui no Drive virtual. Muito bem? Então, esse foi o aplicativo
eu acabei de mostrar para vocês o aplicativo de armazenamento de drive virtual do Google, que você tem acesso gratuitamente a partir do seu e-mail do Google. Observe que aqui ele mostra que você tem, nessa região, ele mostra para você que você tem 0 bytes de um total de 15 gigas ocupados. Ele mostra 0 porque os documentos que nós acabamos de criar ocuparam um pouco espaço no drive virtual, mas na realidade já temos um pouco de espaço ocupado aqui no Google Drive. No entanto, você tem muito espaço livre. Esse espaço livre representa 15 gigabytes, tá joia? E aí isso é a parte gratuita do Google Drive. Se você quiser, você pode comprar mais armazenamento e aí você pode ter 50 ou 100 gigabytes para armazenar mais informações na sua nuvem, tá joia? E agora eu vou fechar aqui o meu Drive virtual, basta eu clicar aqui no botão fechar, eu volto novamente no meu Google Drive, no meu Gmail, desculpem, e aqui eu posso continuar trabalhando com o meu e-mail, lembrando que para acessar qualquer um desses aplicativos é através deste botão. Muito bem, eu mostrei para vocês os aplicativos utilizados para computação em nuvem do Gmail, que você tem a partir do Gmail. No próximo vídeo eu vou demonstrar para vocês como utilizar os aplicativos de computação em nuvem utilizando os recursos da Microsoft, a partir do seu e-mail que você tem na Microsoft, seja ele um e-mail @outlook.com ou então um e-mail @hotmail.com, tá bem? Então, meu nome é Josemar, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que tenha sido útil. Fiquem bem, até a próxima videoaula.